para a coletiva da semana após a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid. Bom dia, é o Hudson da SGTV, Canal 4. Eu gostaria de saber, a princípio, as decisões tomadas hoje pelo Comitê de Combate ao Covid. De início, nós permanecemos a questão referente às crianças, que como não retornamos às aulas, achamos pertinente não criar nenhuma outra estratégia de aglomeração dessas crianças. Então, não abriremos os espaços kids, seja em espaço público ou privado. Quanto aos restaurantes, eles devem permanecer abertos, ou podem permanecer abertos até as 22 horas, mas a venda de bebidas será restrita, ou seja, até as 18 horas. Deve ocorrer somente até as 18 horas, de segunda a sexta. E no sábado e domingo, não deve haver a venda de bebidas. Quanto às feiras, que inclui tanto a de São Gotardo quanto a de Barra dos Ferreiros, será proibida a venda de bebidas a partir do decreto, de bebidas alcoólicas. Quanto aos bares, lanchonetes e espetinhos, esses estabelecimentos devem ser fechados às 18 horas, com delivery. E sábado e domingo devem permanecer fechados. Quanto ao Disque Cerveja, esses estabelecimentos devem fechar de segunda a sexta, às 18 horas, sem delivery. E sábado e domingo, eles devem permanecer fechados. Essas foram as mudanças em relação ao decreto anterior. Gostaria de saber, a gente viu na cidade no final de semana que os bares estavam realmente cheios de gente e que as pessoas, donos de bares, eles respeitam às vezes a distância entre mesas, mas a quantidade de pessoas nas mesas está assim excessiva mesmo. Eu gostaria de saber da fiscalização, principalmente nesse momento de carnaval. A fiscalização tem uma parceria muito atuante com a Polícia Militar e tem trabalhado no sentido de evitar a aglomeração. Mas o efetivo que nós temos, tanto em uma instituição quanto em outra, ele é pequeno. E as denúncias são muitas. Então, nós, desde o início de janeiro, evitamos o fechamento de alguns estabelecimentos, ou até todos os estabelecimentos de São Gotardo, como ocorreu na onda vermelha anterior, e tentamos, no sentido da fiscalização, evitar as aglomerações. Só que com o que tem acontecido, e no último final de semana isso foi decisivo, o comitê acreditou que continuaremos com a fiscalização, juntamente com a Polícia Militar e a equipe de fiscalização municipal, mas restringiremos a abertura dos estabelecimentos. Porque, infelizmente, a Prefeitura não tem um efetivo que esteja conseguindo dar conta do trabalho. Então, daí a opção pelo fechamento dos estabelecimentos, principalmente os bares, lanchonetes, espetinhos, que vão fechar todos os dias às 18 horas, com delivery, e ao sábado e domingo permanecerão fechados. O Disque Cerveja deve fechar todos os dias às 18 horas, sem delivery, e sábado e domingo mantidos fechados também. Apesar de o jornal está aqui, eu gostaria de saber, como secretário e eles todos que compõem a mesa, como eles estão vendo o atual momento da pandemia em São Gotardo, a gravidade, como vocês estão percebendo, sentindo esse momento da pandemia hoje em São Gotardo. A pandemia hoje ela não está podendo ser vista somente nos limites de São Gotardo, Os nossos dados têm mostrado que os nossos doentes sozinhos não têm sido o maior peso na pandemia para São Gotardo. A gente teve que extrapolar o olhar e olhar a região como um todo.
Se nós analisarmos hoje ocupação de leitos, nós temos sangotardenses, sim, internados, mas eles não são a maioria. Nós temos pessoas da microrregião, da macrorregião e solicitações de outras macrorregiões para serem internadas em São Gotardo. Então, assim, o dado isolado, população de São Gotardo, hoje ele é insuficiente para determinar as nossas condutas. A gente tem que analisar o que está acontecendo aqui, na microrregião e na macrorregião, e que está no Estado. Bom dia, Pedro Andrade Perillo, promotor de justiça. Como a Jaqueline já esclareceu, realmente a análise que está sendo feita, né, e existem, né, comitês e comissões em nível estadual que se reúnem semanalmente, assim como o nosso comitê municipal, e a gente avalia realmente, na questão de saúde, o Estado é dividido em regiões, micro e macro regiões, e essa análise desses dados ele não pode se dar apenas no âmbito do município de São Gotardo. Se olharmos os nossos dados de São Gotardo, não estão muito diferentes de outras semanas. Porém, houve um aumento de casos no estado como um todo, e isso vem gerando um impacto na área da saúde. Como foi, não percebi se a Jaqueline esclareceu, mas nossos leitos de UTI do município em São Gotardo estão todos lotados, né, com pacientes nossos e pacientes de outros municípios. E essa é uma tendência e é algo que está acontecendo no estado como um todo. Em Patos de Minas é da mesma forma, nas demais micro-regiões da macro-região de Patos também está uma realidade. Poucos leitos, na verdade, salvo engano, não temos nenhum leito de UTI disponível. Então, realmente é um momento muito ruim da pandemia, do combate, do controle. Hoje a gente já corre o risco de verdadeiramente de pessoas que precisam de atendimento não terem um atendimento, né, mínimo, seja em leitos clínicos, seja em leitos de UTI. Podem ser que tenham que ser transportados para outra região do estado, às vezes muito distante. Já é uma realidade que está acontecendo, saindo da macro-região, que já é uma macro-região bem extensa, e às vezes ter que se deslocar para outra região do estado, norte, por exemplo, indo para o sul, e outras situações que também vai ser a realidade nossa da macro-região. Então é um momento de muito controle, de intensificação, de necessidade de intensificação das medidas restritivas. Por isso, né, o decreto que foi decidido pelo comitê e o Ministério Público participa apenas como convidado, nós não temos direito a voto. Foi nesse sentido de aumentar um pouco a restrição daqueles estabelecimentos que, de fato, estão gerando maior descontrole e maior descumprimento das medidas. Então, pautado nesses dados da Polícia Militar, da Polícia da Fiscalização Municipal, que foi feita essa deliberação com relação aos estabelecimentos, especialmente bares, lanchonetes, de cerveja e congêneres. Então, esse é um momento de muita preocupação para todos nós. Os prefeitos dos municípios do entorno estão todos muito preocupados, o Ministério Público acompanhando também de perto todas as reuniões, e vemos que os nossos indicadores não estão bons. Então, essas medidas mais restritivas serão fiscalizadas também para que tenham efetividade. Isso é uma garantia que o Ministério Público já conversou, né, com a fiscalização, com a Polícia Militar, que essa fiscalização vai continuar intensa, como esteve nas últimas semanas. E esperamos que, com melhoras de indicadores, por óbvio, essas medidas sejam menos restritivas, mas não é a realidade atual. Então, essa é só para deixar bem claro que, realmente, a situação nossa é muito grave, talvez a mais grave desde o início da pandemia, já tem quase um ano, né? Bom dia, Diego Oliveira, do portal SG Agora. Jaqueline, a gente tem visto que algumas cidades estão começando, né, a faltar insumos de saúde. Hoje, antes de vir para a coletiva, não me lembro aqui qual cidade, mas uma cidade que não tem nem cilindros vazios de oxigênio. A cidade precisava de doação de cilindros para poder repor, né, esses oxigênios. Como que está a situação de São Gotardo referente a esses insumos de saúde? Olha, é uma situação que requer muita cautela, muito critério e muita atenção. A gente não pode piscar o olho porque corremos o risco, muitas vezes, de acontecer isso com a gente. Então, assim, nós temos feito um levantamento diário, né, dos nossos quantitativos, da nossa previsão de uso, e estamos avançando na questão de ampliar o fornecimento do oxigênio. Nós continuamos no processo de compra do oxigênio líquido, né, que vai ser essa transição da bala para o tanque, só que isso não é rápido, né? Nós não demos nem um dia de folga na tentativa da resolução desse problema,
Mas, por hora, a nossa situação ela está estável. Eu não vou dizer que ela é confortável, porque a gente tinha, até o final do ano passado, um planejamento para X consumo de oxigênio, né, que não contava com 10 leitos ocupados o tempo inteiro. Então, nós estamos assim, nos apertando para que a gente não entre numa situação crítica de falta de abastecimento. Os demais insumos a gente tem também mantido com uma certa tranquilidade. Estamos tendo que nos submeter a preços que a gente considera abusivos, sim, né? Para medicamento, para EPI, para tudo, mas nós sabemos que não é apenas uma realidade de São Gotardo, né? É uma realidade do país. Eu gostaria de saber também sobre o cronograma de vacinação. Gostaria de saber, em primeiro lugar, quais os critérios utilizados pelo o comitê e pela Secretaria de Saúde para estar vacinando primeiro o pessoal da saúde, e que realmente, no começo se falou que iria vacinar os pessoal que estavam de frente no combate ao Covid. Parece que essa ideia já se ampliou um pouco e vai vacinar outras pessoas da saúde antes de certos idosos que estão correndo muito risco realmente de perder a vida. Então, eu gostaria de saber, a princípio, Jaqueline, desse cronograma, quais os critérios do cronograma? Jaqueline, eu queria só aproveitar, se for possível, você, já que é uma pergunta que o Hudson fez, se você puder falar também sobre os profissionais de farmácia. A gente recebeu algumas perguntas desse pessoal perguntando quando que eles seriam vacinados também. Então, vamos aqui por partes. O município ele não estabeleceu um cronograma de vacinação. Por quê? Porque toda a demanda está sendo feita e pautada em cima do quantitativo de doses que o município tem recebido, que o Estado tem recebido. Então, a gente, muitas vezes, não pode correr o risco de determinar um cronograma com faixa etária, com dia e com hora para contemplar um grupo, se a gente não vai ter o insumo essencial para isso. Então, as faixas etárias, os grupos estão sendo determinados pelo Estado. O primeiro grupo a ser determinado foi equipe de saúde. Inicialmente, equipe de saúde de linha de frente. E, à medida que foram vindo mais doses, esse grupo pôde ser ampliado. Então, hoje, nós podemos dizer que o nosso grupo linha de frente ele está 100% vacinado, seja com primeira ou com primeira e segunda dose. E os demais grupos profissionais da saúde, nós podemos dizer que em torno de 90% a 95% também está vacinado. Quem determinou essa abrangência? Não foi o município, foi o Estado. O Estado nos forneceu doses destinadas aos profissionais de saúde. Então, com isso, a gente conseguiu abranger fisioterapeutas, farmacêuticos, equipe da saúde bucal, atenção primária e demais profissionais. Aí você me pergunta quando é que o pessoal da farmácia vai ser vacinado. Os farmacêuticos inicialmente já foram imunizados, com primeira dose, e nós vamos depender de recebermos mais doses para terminar com essa equipe. Se recebermos, encerraremos. Se não recebermos, vamos ter que encerrada essa etapa, pelo menos temporariamente. Por quê? Porque o Estado agora começou a enviar as doses destinadas para os idosos. Jaqueline, foi o município que determinou que seriam os maiores de 90? Não. Foi o Estado que determinou com base na quantidade de doses disponível. Então, foi feito o levantamento, quantos idosos dessa faixa etária, e, em cima disso, foi nos enviado um quantitativo. Somos nós que vamos determinar a próxima faixa etária? Não. Vai ser o quantitativo de doses a ser recebido. Só aproveitando o assunto, foi criada uma comissão na Câmara Municipal para acompanhamento das ações de enfrentamento à pandemia. E me parece que foi sugerido a criação de um vacinômetro que pudesse informar a população diariamente sobre quantas pessoas foram vacinadas e como que está o andamento, o cronograma de vacinação. Essas informações são muito importantes para atender a expectativa da população. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito dessa iniciativa. Bom dia a todos. Carlos Camargos, presidente da Câmara.
como é da nossa responsabilidade acompanhar, né, fiscalizar as ações do Executivo, e mais no sentido agora de ser parceiro numa pandemia, né, de juntos buscarmos soluções, a ideia da criação dessa comissão especial de acompanhamento é também para ajudar levar essas informações, né, e também trazer os alertas, porque nós sabemos que, né, que tem a boa fé, né, mas às vezes tem a má fé, né, nas atitudes pessoais a Brasil afora. Nós já vimos aí casos e mais casos de pessoas que furaram a fila. Então, a preocupação da comissão foi de buscar essa informação junto com a secretária de Saúde e a prefeita, e a comissão foi criada dia 11/2, e já na sexta-feira, a Jaqueline nos atendeu muito bem na Secretaria de Saúde, a comissão, juntamente comigo, presidente, e foi feito um esclarecimento total da sequência de vacinação que foi realizada, né? Tirando qualquer dúvida que houve na rede social de que alguém que vacinou não deveria ser vacinado. Provou o vínculo com uma instituição de saúde, foi vacinado. E assim, eu tenho certeza dessa seriedade do Executivo. Mas essa comissão está aí realmente para trazer a transparência. Essa comissão vai continuar atuando e sugeriu, sim, essa criação desse vacinômetro, um relatório, de alguma forma, da evolução quantitativo de chegada de vacina e quanto que está evoluindo a vacinação, né, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado. Foi feito diversos alertas à Secretaria de Saúde, como a prova do vínculo empregatício nos estabelecimentos, para se evitar que um profissional pegue simplesmente uma carteirinha, né, que prova que ele é um profissional de saúde, mas ele não está atuando em nenhum estabelecimento. Então, assim, é mais uma forma de ser parceiro e o vereador, a Câmara Municipal, cumprir seu papel de fiscalizar, né, mas com responsabilidade, porque não estamos aqui no momento para levar nada controverso à sociedade, simplesmente informação com responsabilidade. E com relação ao vacinômetro, existe um vacinômetro no site de saúde do Estado, então a gente tem alimentado ele permanentemente. Então, caso precise consultar, pode fazer essa consulta lá, viu? Porque para nós, sinceramente, está difícil criar mais um boletim para alimentar todos os dias, já que tudo é feito manualmente. Jaqueline, então significa que São Gotardo não tem uma autonomia de criar um plano de vacinação, por exemplo. A gente sabe que as pessoas estão isoladas há um tempo, estão muito tensas com essa situação. Eu acho que se elas soubessem assim, do cronograma, isso traria uma certa paz para as pessoas. Mas, pelo que você disse, parece que as doses vêm do Estado, não é isso? Sim, e já determinadas para onde elas vão? Sim, elas vêm determinadas. Então, a gente não tem como burlar, como modificar essas indicações, porque depois nós vamos ter que prestar contas. Por exemplo, eu te enviei 500 doses para você vacinar profissionais de saúde. Por que você usou para vacinar idoso? As do idoso ainda vai vir. Então, assim, a gente tem que estar com cautela nesse momento. Não seria interessante criar realmente assim, um plano, de certa forma, pelo menos para as pessoas saberem como que vão... Em que etapa elas vão ser vacinadas, alguma coisa assim, Jaqueline? E já coloco também essa pergunta da zona rural, que tem sido muito questionado na TV. Como que essas pessoas vão saber que é o momento delas serem vacinadas, se elas não têm muito contato com as mídias, com publicidade? Mais uma vez eu reforço a questão do cronograma. Eu posso, às vezes, criar um cronograma, não executá-lo e vou correr nos mesmos questionamentos. Então, eu vou preferir, por hora, não criar um cronograma municipal baseado num instrumento que eu não tenho, que é a quantidade de doses. Não adianta eu dizer que a próxima faixa etária vai ser de 80 a 89, se eu receber 50 doses, vou poder vacinar mais apenas os de 89. Né? Então, não vou correr nessa questão.
O pessoal da zona rural, nós temos uma equipe volante que passa nos povoados, né, toda semana. Então, por exemplo, o pessoal da zona rural que mora em Abaeté dos Venâncios, eles já começaram a ser vacinados. Na terça-feira, a equipe vai, por exemplo, para Vila Funchal, é apenas um exemplo. Então, os idosos de 90 anos dessa localidade serão vacinados. Na quarta, para outra localidade, na quinta e assim por diante. Então, essa equipe itinerante, essa equipe que faz a saúde rural, ela vai ser a responsável por levar vacinas até eles, vaciná-los e registrar. Jaqueline, alguma pessoa, até este momento, se recusou a tomar a vacina? Teve que ter algum trabalho de convencimento? Sim. A gente sabe que os idosos, eles são mais resistentes, né? Muitas vezes são mais resistentes. Então, alguns se recusaram a tomar a dose, alguns se recusaram, inclusive, a receber a equipe. Mas a gente entende que, com uma conversa com o familiar, né, nós vamos conseguir reverter essa situação. Nós não temos o objetivo de dar por vencidos, não. Nós vamos insistir em vacinar 100% dos nossos idosos, pelo menos esses maiores de 90. Jaqueline, também no caso da vacinação, os profissionais da saúde que estão sendo vacinados, que estão na ativa, e também os que não estão na ativa, como que funciona esse processo? Olha, os critérios para profissionais de saúde, eles foram inúmeros, né? Então, o que foi a prioridade? Os linha de frente. Os linha de frente, que num momento ou outro vão receber pessoas com suspeitas de Covid, eles foram imunizados. Em seguida, a gente foi ampliando. Tiveram os que não estavam e que a partir de agora estão. Nós temos novas contratações, nós tivemos dispensas de funcionários. Então, são assim, muitos detalhes em que nós vamos correr o risco de ter. Né? Profissionais que tomaram a primeira dose, tá? E agora eles foram dispensados, não vão mais estar trabalhando. E aí? Vou deixar eles sem a segunda dose? Não é mais prudente que eu encerre a segunda dose dele, né? Porque ele pode não estar trabalhando na minha instituição, mas ele vai trabalhar em outra instituição. Então, tudo isso são detalhes e que vão acontecer, não só com a categoria profissionais de saúde, com as várias faixas etárias, com as comorbidades e assim por diante. Prefeita, a senhora esteve com o governador na última sexta-feira. O que o governador trouxe aqui para a região em termos de combate ao Covid? Quais as propostas dele? Realmente, nós estivemos em Araxá, no dia 12, numa reunião restrita com o governador Romeu Zema, e o que ele apresentou foi a possibilidade, né, de analisar a situação dos municípios, visto que todos os municípios presentes levaram inicialmente a demanda de mais verbas para o Covid. Mas, por hora, o que nós temos foi a confirmação do financiamento mensal da UTI de São Gotardo. Então, por hora, é isto. A senhora falou também no começo, uma pergunta de um telespectador, os supermercados também entram nessa questão da restrição de venda de bebidas a partir das 18 horas? Não, só queria aproveitar, porque algumas pessoas do portal SG Agora entraram um pouquinho depois e perderam aquela explanação inicial sobre o que muda no decreto. Se você já puder só repetir novamente para a gente, porque muitas pessoas estão perguntando. Sim. Quanto aos supermercados, nessa reunião, não ficou decidido nenhuma restrição, apenas que devem se atentar um pouco mais aos protocolos. Álcool em gel, o uso de máscara e o distanciamento. Então, talvez, no decreto, sim, irá sair aquelas ponderações que já existem, como lembretes que devem continuar sendo aplicados. Adentrar um certo número de pessoas, organizar a fila caso ocorra do lado de fora. Agora, vamos aos restaurantes. Os restaurantes, eles permanecem abertos até 22 horas, com a venda de bebidas restrita, porque ela deve ocorrer somente até as 18 horas.
Sábado e domingo, nos restaurantes, é vedada a venda de bebidas. Quanto à feira do produtor, nós observaremos a finalidade dessa feira. Então, sendo assim, é vedada a venda de bebidas alcoólicas, seja na feira de São Gotardo, seja em Guarda dos Ferreiros. Quanto aos bares, lanchonetes, espetinhos e afins, esses fecham às 18 horas com delivery. E sábado e domingo, eles devem permanecer fechados. Quanto ao Disque Cerveja, de segunda a sexta, eles devem fechar às 18 horas sem delivery. E sábado e domingo, permanecer fechados. Prefeito, essas regras valem a partir de hoje? Sim, a partir de hoje acreditamos que o decreto seja publicado, não é? No máximo até amanhã, mas hoje ainda vamos tentar colocar esse decreto para começar a semana já com essas novas regras. Quanto às escolas, a educação, esse começo do ano de 2021, existe alguma determinação do comitê em relação à educação? A premissa que nós temos para a educação é o Minas Consciente. E lá dizia e fala que na onda vermelha não pode funcionar nem educação infantil, nem ensino fundamental, nem ensino superior. Então, por hora, é isso que nós vamos seguir. Na onda vermelha, nenhuma instituição de ensino deve funcionar. Prefeita, só para finalizar, então, os estabelecimentos de segmento de alimentação fecham às 18 horas, mas o delivery continua até às 22, seria isso? Sim, em restaurantes, bares, lanchonetes e espetinhos. Bares, lanchonetes e espetinho. Eles fecham às 18 horas e podem fazer o delivery até às 22 horas. Por exemplo, então, uma pizzaria que abre às 18, ela vai trabalhar somente com delivery de 18 até às 22 horas. Seria isso? Seria isso. Também, só para finalizar, eu gostaria de inicialmente agradecer, em nome de toda a população, o trabalho dos profissionais de saúde aqui em São Gotardo, que tem se desdobrado diante de uma situação tão grave, né? E a Jaqueline, melhor que ninguém, sabe da importância, né, de alertar a população sobre, né, esse trabalho, esse esforço dos profissionais de saúde e da necessidade de que a população se engaje de corpo e alma nessa luta contra a pandemia. Olha, a gente tem trabalhado nessa questão da conscientização desde a primeira suspeita de que pudesse haver uma pandemia, né? Mas a mudança de comportamento, ela é uma coisa muito difícil. A gente não tem desistido, tem batido nessa tecla. Mas quando a mudança de comportamento ela não acontece por vias calmas, né? Vamos falar assim, não vem por bem, a gente precisa aplicar medidas mais duras. E, infelizmente, as pessoas muitas vezes precisam dessas medidas para entender. Eu coloquei num boletim a questão do índice de mortalidade. E o que a gente percebe? Quanto mais idoso, maior a chance de morrer. Isso é um fato, mostram as nossas estatísticas. Então, como os jovens não estão morrendo, eles não estão preocupados, né? Infelizmente, é o que a gente constata. O jovem não conseguiu mudar o seu comportamento, ele colocou os seus idosos para dentro de casa, fechou lá dentro, mas a vida para a juventude continua ótima. Então, assim, a gente tem trabalhado constantemente nessa tentativa de mudar esse comportamento, mas não tem sido simples. Zezé, a sua colocação muito importante, do Diego ali também, sobre a questão dos insumos. A preocupação também nossa como vereador, a Câmara, é que o país passa por uma questão grave de gastos excessivos. Isso até quando o país vai suportar tentar reverter esse quadro dessa pandemia, tentar salvar vidas, curar pessoas, e toda a demanda de saúde de outras especialidades, de outros atendimentos, está sendo totalmente prejudicada, e os municípios,
enquanto vereador, uma das preocupações nossas é o quanto que o município está tendo que gastar do seu orçamento, o orçamento do Estado, o orçamento da União, e não tem milagre. O dinheiro está sendo retirado de alguma outra área, né, que parou de investir, parou de ter possibilidade futura de investimento para tentar reverter essa coisa triste, que é uma pandemia sem precedentes e sem uma definição de que momento que vai estancar esse problema. Então, é de muita preocupação, e a população precisa entender que essas medidas hoje tomadas aqui não é para punir ninguém, é para salvar vidas. As reclamações virão, mas se continuar, a situação vai ter que ser mais apertada ainda, porque daqui a pouco vai faltar, como o Diego colocou, vai faltar insumo, pode faltar oxigênio, pode faltar leito, pode faltar um medicamento. Os profissionais da saúde têm condições de trabalhar enquanto tem estrutura, e a hora que não tiver, não terão como fazer nada. Então a população precisa usar máscara. Infelizmente, eu percebi esse final de semana em Guarda dos Ferreiros, o sujeito chega na porta do supermercado sem máscara, a hora que ele vai entrar e coloca, a hora que ele sai do supermercado, ele tira. Aí eu olhei e falei assim, meu amigo, não é uma questão de usar aqui dentro do supermercado, é uma questão de saúde. Eu fico olhando, refletindo a atitude das pessoas. O cidadão não tem colaborado com a questão do cuidar de si e cuidar dos outros. E é importante mencionar que as medidas que foram decididas pelo comitê hoje se basearam nas últimas fiscalizações de pelo menos 3 semanas, né, desde o início do ano, desde a primeira reunião do ano no dia 11 de janeiro. Foi feita uma intensificação das fiscalizações, e esses estabelecimentos que hoje permanecerão fechados no período noturno e no final de semana foram aqueles que realmente foram líderes de reclamação, líderes de problemas constatados nas fiscalizações da Polícia Militar e também dos fiscais da Prefeitura, e por isso que houve essa deliberação. Então, estão sendo trabalhados com dados concretos, mostrando que esses locais não estão adotando medidas mínimas para contenção da pandemia. E por isso que, óbvio, não é uma punição, como o vereador Carlos já bem destacou, mas é uma constatação de que esses estabelecimentos estão contribuindo muito para os indicadores negativos que a gente está enfrentando. E que também é importante, a gente espera uma melhora do quadro, não só no nível de na cidade de São Gotardo, na microrregião de São Gotardo, na macro-região de saúde de Patos, mas como no estado e no Brasil como um todo. Mas se não houver uma melhora de indicador, pode ter certeza, o comitê certamente será instado a deliberar para novos fechamentos, que não é do nosso interesse. A gente vê que o comércio, em geral, e os restaurantes especialmente, estão tomando as medidas mínimas. Porém, se a gente tiver um recrudescimento, um aumento de casos, que pode ser a realidade, e aí sim, provavelmente outros estabelecimentos também terão que fechar. Então, é uma mensagem para a população, como o Carlos já ressaltou, tomar as medidas mínimas e máximas de distanciamento, de cuidados pessoais, para que a gente não tenha que chegar num quadro mais gravoso e pior do que a gente está agora. Então, o comitê ele vem trabalhando com essa reunião semanal exatamente para avaliar os dados atualizados, os dados de vários indicadores de positividade, número de mortos, número de pessoas internadas, leitos, e isso está sendo feito de forma muito criteriosa. Por isso que decidiu-se por alguns estabelecimentos serem fechados, mas não impede que no futuro novos estabelecimentos sejam fechados. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para a população, agora realmente adotar, voltar talvez àquilo que foi no início, né? Tem que ter medo da pandemia mesmo, tem que ter receio, tem que ter respeito pela situação e respeito pelo próximo. Se não tiver por bem, vai ser pelas deliberações e pela atuação do poder público, que vai ser muito firme agora para que a gente possa ter até a vacinação realmente chegar num nível suficiente para toda a população, e aí sim provavelmente a pandemia se encerrar, ou pelo menos chegar num bom termo, mas até lá as medidas vão ser bem rigorosas. Tem uma pergunta aqui de uma moradora de Guarda dos Ferreiros, aí eu passo para a prefeita. Se vai haver um alinhamento de decretos entre entre São Gotardo e Rio Paranaíba no que se refere à Guarda dos Ferreiros, prefeita.
Eu estive com o Tepira, ele nos visitou na prefeitura e o objetivo é fazer esse alinhamento. Então, semana passada, por exemplo, nós alinhamos a questão da restrição de circulação das pessoas, que estava, né, diferenciado. Então, nós padronizamos às 22 horas. Então, hoje ainda entrarei em contato com o Tepira, porque o objetivo é alinhar os decretos para que Guarda dos Ferreiros tenha uma unidade nesse sentido. Então, cabe esclarecer que as novas regras para o comércio de São Gotardo valerão a partir de hoje, com a divulgação do decreto. Tem outra pergunta também da Adriana, lá da Guarda, que o governador Zema sinalizou que as aulas presenciais vão retornar em março. Qual é a posição da administração municipal, visto que cabe a ela essa decisão? Como que é isso aí, prefeita? Quanto ao retorno às aulas, eu acredito que enquanto nós estivermos na onda vermelha, é inviável o retorno às aulas e a exposição das crianças, dos profissionais da educação e de suas famílias. Então, por hora, nós aguardaremos aí os resultados perante a pandemia para tomar uma outra decisão em relação ao retorno das aulas. Por hora, ele já está acontecendo na rede municipal de forma remota. Tem uma pergunta aqui também, prefeita, sobre a questão das academias, que foi discutida aqui hoje, né? E questão do clube. Então, é uma academia e clube. Então, quanto à academia e clube, hoje não teve nenhuma nova deliberação, né? Estão valendo os protocolos e as regras já anteriormente definidas, né? Que é do uso de máscara, restrição do número de pessoas, de horário também houve, mas por hora é isso. Hoje não foi feita nenhuma modificação nesse sentido. Agora, nós acreditamos que, fechando os bares, lanchonetes, espetinhos e afins, a fiscalização poderá, né, ter um olhar mais atento para outras instituições. Então, a dica é: busque cumprir o que está no decreto para as demais instituições, para evitarmos novos fechamentos na próxima semana. Então, no mais, muito obrigada à equipe de imprensa, obrigada ao doutor Pedro, vereador senhor Carlos Camargos e a secretária de Saúde, senhora Jaqueline. Muito obrigada a todos, aos ouvintes e telespectadores, um bom dia e muito obrigada.